Bom dia, irmãos. Vamos começar com uma oração. Louvado seja, Senhor, o teu santo nome. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio de aqui estar para mais uma vez ministrar a tua santa palavra, Pai querido. Abre-nos os entendimentos e que o teu Santo Espírito nos guie, assim como o teu Santo Espírito abra os corações para receberem a mensagem que tu queres enviar. Assim te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer aos irmãos que essa aula de hoje foi uma aula bastante desafiadora para ser preparada. Porque o texto que me cabe, Josué, capítulos 13 a 22, mais parece a leitura de um livro de escrituras, não é escritura de Deus, não é escritura de cartório mesmo. É um livro de escrituras, pelo menos esse trecho, são escrituras passadas no registro de cartório de imóveis. Então é um texto realmente bastante desafiador, porque ele não é assim, propriamente um texto com bastante conteúdo teológico, doutrinário. Esses textos com mais conteúdo teológico e doutrinário são mais fáceis de trabalhar. Esse não tem isso. Mas, como tudo na palavra de Deus é importante, vamos estudar essa parte que é realmente bastante árida, bastante difícil de explorar bem numa aula. Nós vamos falar da partilha da terra prometida, que está em Josué, capítulos 13 a 22, estamos começando o estudo dos livros históricos, e o nosso tema deste ano serão os livros históricos, e o nosso fio condutor é a soberania de Deus e o governo e o desgoverno humano. Sim, porque, infelizmente, muitas vezes o ser humano mais desgoverna do que governa. Desde já eu peço ajuda ao pastor que está presente para me ajudar em algumas lacunas que eventualmente eu tenha nesse texto tão árido que temos que desenvolver hoje. Nas duas aulas anteriores, nós começamos a estudar o livro de Josué. Na aula passada, Paulo Lane trabalhou as guerras de Josué, o trabalho de conquista. Mas a maior parte do livro de Josué não está dedicada à descrição das conquistas da terra prometida. Mas a maior parte do livro de Josué, de fato, está dedicada à distribuição da terra entre as 12 tribos de Israel. A maior parte do livro está exatamente dedicada a isso. Há uma mensagem central que praticamente sintetiza o que esse trecho do livro de Josué quer nos transmitir. Essencialmente, aí está a descrição da distribuição de Josué, distribuição da terra. Josué distribuiu uma porção designada a cada tribo e conclamou a nação de Israel a fidelidade ao Senhor. E também conclamou a nação de Israel, cada tribo, a tomar posse do território que Deus prometeu à nação de Israel, e, pelos desígnios de Deus, também houve a designação de cada porção de terra a cada tribo. Quando Israel penetrou a Palestina, a terra era habitada por muitos povos. E não é como muitos possam pensar, povos primitivos. Muito ao contrário. As civilizações cananeias, antecessoras dos israelitas, eram civilizações bastante avançadas.
quando nós estudamos um pouco de arqueologia, estudamos as escavações que são feitas nas cidades da Palestina, mesmo antes do período israelita, é possível identificar nos estratos que são escavados evidências de uma civilização bastante desenvolvida. Cidades bastante bem planejadas, para a época, óbvio, cidades bem organizadas, templos, a própria cerâmica que foi descoberta, muitos níveis inferiores ao período de dominação israelita, já mostram um conjunto de civilizações bastante avançado. Quando Abraão tinha habitado a Palestina, 1000 anos antes, esses povos já estavam por ali, distribuídos, muitas cidades já estavam desenvolvidas nessa época, como, por exemplo, Jericó. Os povos cananeus anteriores aos israelitas já tinham culto a Baal, mas esse culto não estava plenamente desenvolvido no tempo de Abraão. Mas entre o tempo de Abraão e a entrada dos israelitas na Palestina, esse culto a Baal se desenvolveu até o seu limite. E, na verdade, quando Deus promete a terra prometida aos israelitas, de uma certa forma ele procurava também, através da instrumentalidade do povo de Israel, punir essas civilizações que habitavam a Palestina e que tinham se dedicado profundamente, intensamente e extensivamente ao culto pagão de Baal e de outros deuses. E nesses, digamos, 1000 anos que foram o intermédio entre a habitação de Abraão no território da Palestina, depois nós tivemos a fuga para o Egito, 400 anos do Egito, e depois o êxodo e o retorno à Palestina. Durante esse período, o povo cananeu, não apenas se desenvolveu ainda mais tecnologicamente, como se tornou um povo absolutamente devasso. Ou seja, o culto pagão a Baal e outros deuses tinham levado esse povo a um verdadeiro descalabro em procedimento ético, ou seja, absolutamente não ético, sobretudo do ponto de vista sexual. Ou seja, a vinda do povo de Israel para a Palestina também foi um instrumento de Deus para a punição desses povos que anteriormente viviam na Palestina. Não vamos julgar também que os povos cananeus fossem fracos. Não, eles eram nações preparadas para a guerra e as cidades antigas eram fortificadas quase na sua maioria. A descrição que nós temos, por exemplo, da arqueologia acerca dos muros de Jericó, evidenciam que eram muros construídos com técnica absolutamente avançada do ponto de vista militar. Ou seja, havia um primeiro muro inclinado, que fazia com que não fosse possível se aproximar a torres do muro principal, ou mesmo escadas. Essa inclinação tornava muito difícil a abordagem no muro principal, que tinha mais de 15 metros de altura. Ou seja, isso evidencia técnicas militares muito avançadas. E como os irmãos sabem, os muros de Jericó caíram pela intervenção divina. Na verdade, o povo de Israel entrou na Palestina e Deus pelejou por eles. Ou seja, a conquista da Palestina não foi só por meio da capacitação que Deus deu ao povo, mas também Deus pessoalmente pelejou pelos israelitas. E nós temos esses relatos miraculosos da intervenção direta divina nas batalhas que antecederam a distribuição da terra pelo povo. Depois da conquista, essa terra, que anteriormente era habitada pelos cananeus, essa terra foi distribuída aos descendentes dos filhos
de Jacó, as chamadas 12 tribos de Israel. E esse é o conteúdo, basicamente, dos capítulos 13 a 21 de Josué. O que era a terra da Palestina? Ela se estendia da Transjordânia. O que é Transjordânia? É a terra para além do Jordão, ou seja, em direção ao Oriente, em direção, digamos, à Mesopotâmia, e ia até o Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo, a oeste. E do norte ao sul, o norte era delimitado pelas possessões fenícias, Sidom, Tiro, e ao sul, a península do Sinai. Nós podemos visualizar isso, espero que a gente possa visualizar, não está dando para enxergar bem aqui. O que nós enxergamos aqui é a antiga Israel, a antiga Palestina. Aqui nós vemos o Mar da Galileia, o Rio de Jordão descendo aqui, ele desemboca no Mar Morto. Essa é a parte, digamos, ocidental da Palestina, que fica entre o Rio Jordão e o litoral do Mar Mediterrâneo. E a parte chamada de Transjordânia é a que fica à direita, em direção ao oriente do Rio Jordão. Essa era a Palestina daquela época. Apenas para a gente ter uma pequena comparação, esse é o Israel atual. Ou seja, não existe de fato uma grande diferença. A terra não se modificou, mas nós temos aqui a parte ocidental da Palestina, ela desce nesse corte quase vertical até Eilat, e aqui está o Mar Morto, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, a região de Golã, aqui nós temos a Síria, aqui nós temos a Jordânia. Naquele tempo, à direita do Mar Morto, isso era a terra de Israel. Ali nós tínhamos 3 tribos na Transjordânia, Ruben, Gade e Manassés. Hoje, essas áreas estão dominadas pelos jordanianos e pelos sírios. Ou seja, em relação à Palestina dos tempos bíblicos, a Israel atual é menor. Não é muito diferente, mas é menor. É importante que a gente tenha uma dimensão do que é que significa isso aqui. Dá para ver melhor aqui no mapa moderno. Aqui nós temos uma extensão, esse segmento de reta aqui são 70 quilômetros, mais ou menos isso aqui. Ou seja, a atual Israel tem alguma coisa como 100 quilômetros de largura por 300 quilômetros de comprimento. É um país pequeno, realmente pequeno. Para aquele tempo, para o tamanho da população de Israel, não era tão pequeno assim. Aliás, a população de Israel, no Êxodo, não era pequena, era uma grande população. É importante, eu acho importante mencionar, que quando Deus faz o primeiro pacto com Abrão, em Gênesis 15, 18, ele descreve assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra. Abrão estava na Palestina. Eu tenho dado essa terra. E Deus menciona no Gênesis, desde o rio do Egito. Qual é o rio do Egito? O Nilo, o grande rio Nilo. Até o grande rio Eufrates. Portanto, a promessa de Deus é um território muito maior que nós conhecemos da Palestina hoje. Israel nunca dominou esse território todo, que vai do Nilo até o Eufrates. Deus prometeu, talvez isso ainda esteja por ser cumprido no futuro. Mas devamos entender que para que Israel domine essa faixa de terra toda, que vai do Nilo até o Eufrates, isso implica em Israel dominar a península do Sinai, não apenas a Palestina, como toda a Jordânia, toda a Síria, chegando até o Iraque.
é exatamente o que ele está dizendo. Vai dar muita confusão. Ele está dizendo aqui pela mãe do guarda. Vai dar muita confusão. Bom, essa foi a promessa. Achei interessante mencionar, porque isso transcende muito, mas em muito mesmo, o território da Palestina, tanto da época da partilha da terra, como da Israel atual. Mas, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou posse da Península do Sinai inteirinha, depois devolveu. Mas, mais recentemente, Israel começou a se expandir em direção à Síria, por exemplo, tomando as colinas de Golã. E disso Israel não abre mão. As colinas de Golã, Israel não abre mão. E é um dos grandes motivos pelos quais nós temos tanto atrito no Oriente Médio. Muito bem. As terras foram distribuídas entre as tribos, as 12 tribos de Israel. Vamos nos lembrar quais eram as 12 tribos de Israel. Rúben, Simeão, Levi. Levi não recebeu terra. Levi não teve parte na herança territorial. Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José. Não existe um território atribuído à tribo de José. José teve um território distribuído a Efraim, um dos filhos de José, e a Manassés, outro filho de José. Então, na verdade, José e Levi não receberam diretamente terra. Levi, como vocês verão, receberam outro quinhão. E José teve uma dupla distribuição de terra para os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E, finalmente, o filho mais novo, Benjamim. Essas são as 12 tribos. Como é que foi, então, a divisão? Vamos nos debruçar aqui um pouquinho sobre esse mapa e nós podemos enxergar um pouquinho melhor o que aconteceu. Primeiro, mencionando aqui a região transjordânica, ou seja, em direção ao Oriente, que hoje, como já disse, é uma parte da Síria e Jordânia. Então, nós temos aqui o território de Rúben, o filho mais velho de Jacó, depois temos Gade, e depois temos Manassés Oriental. Vocês verão que Manassés teve 2 pedaços de terra. Meia tribo de Manassés ficou aqui, e meia tribo de Manassés ficou aqui, bem no litoral do Mar Mediterrâneo. Depois nós temos território de Naftali, território de Aser, território de Zebulon, território de Issacar aqui. Depois nós temos o território de Efraim, temos o território de Dan, temos o território de Benjamim, temos o território de Judá, que desce, abraça inclusive o território de Simeão, que fica geograficamente dentro do território de Judá. Então, essa foi, territorialmente, a distribuição que foi feita entre as 12 tribos. Os capítulos 13 a 22 descrevem em detalhe cada um dos limites desses territórios. Descrevendo em detalhe, olha, faz divisa com o rio tal, sobe pela montanha tal, aí faz uma curva, fica lindeira com o território e tal. Uma descrição como se fosse uma escritura de fazenda. Alguém já viu uma escritura de fazenda? A descrição é exatamente assim. É feita, divide aqui, tem um rio assim, vira para cá, ou seja, tudo detalhado. Obviamente, é uma parte difícil de ler. Diria que no ambiente da escola dominical não cabe ficar lendo, digamos, a descrição detalhada, portanto, o mapa nos dá uma ideia razoável do que é que nós estamos falando. Os levitas não receberam herança. E nós sabemos por que eles não receberam herança territorial. Os levitas
desde o tempo de Arão, foram, digamos, responsabilizados pelo culto. Então, eles foram separados para o sacerdócio e a herança dos levitas era, digamos, o culto ao próprio Deus. Aqueles que eram descendentes diretos de Arão, o sacerdote no tempo de Moisés, os descendentes diretos de Arão eram sacerdotes, levitas sacerdotes, e as demais famílias da tribo de Levi se tornaram cantores, guardiães do templo, do tabernáculo, e mestres que ensinavam a lei ao povo. No livro de Josué, existe uma parte, nós vamos até ver um pouquinho mais para frente, Deus providenciou 48 cidades espalhadas por toda a Palestina, por todo aquele território que eu demonstrei para vocês. Separou 48 cidades para serem usadas pelos levitas, inclusive com uma pequena parte de terra, para que os levitas pudessem pôr as suas montarias, o seu gado pastando. Basicamente, algumas cidades, e essas cidades estavam espalhadas por todo o território da Palestina. Em todas as terras de todas as tribos havia algumas cidades dedicadas aos levitas. Como é que procedeu Josué na partilha da terra? O procedimento não foi um procedimento da cabeça de Josué, tudo tinha sido descrito e determinado antecipadamente por Deus, cada coisa. Nos livros da lei, tudo estava perfeitamente definido como teria que ser feito. Primeiro, nós tivemos a atribuição da Transjordânia, em direção ao Oriente. As porções de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, essas três regiões que estão a oriente do Rio Jordão, já haviam sido demarcadas por Moisés na terra que tinha sido conquistada para além do Jordão. Como os irmãos sabem, essas terras foram dominadas antes que o povo de Israel penetrasse a Palestina propriamente dita. Ou seja, representantes das tribos se aproximaram de Moisés, que ainda estava vivo na época, e pediram basicamente a terra. Vamos ler esse trecho. Quem poderia pegar Números 32, 1 a 5 e 16 a 22. Números 32, 1 a 5 e 16, 22. Quem quiser ler, por favor, pegue o microfone, porque fica importante para a gravação. A Gi vai falar, leia em voz tonitruante, como é do seu feitio. Para de rir e lê. Tá. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade. E eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jabzer, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo, Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê-se esta terra em possessão aos teus servos, e não vos faças passar o Jordão. Não nos faça passar ao Jordão. E 16 e 22? 16 a 22. Tá. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para nós. Deixa eu comentar um pouquinho antes de você ler 16 a 22. As tribos pediram a Moisés: olha, nós temos muito gado. Nós não queremos entrar na Palestina propriamente dita, do lado ocidental do Jordão, porque esta terra que nós já conquistamos é terra boa para gado e nós temos muito gado. Então nós queríamos ficar aqui, não nos faças passar para o lado de lá. E aí Moisés disse: mas espera aí,
Os homens vão à guerra para conquistar. Vocês vão ficar aqui no bem bom, cuidando do seu gado, e os outros vão lutar por vocês? E as tribos de Rúben, de Manassés e de Gade disseram: não, nós vamos guardar o nosso gado aqui, vamos lutar junto com as outras tribos, e uma vez dominada a terra de Israel, nós voltaremos e habitaremos esse território. Aí vem 16 a 22. Então se chegaram a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porquanto já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado, passar o Jordão perante o Senhor até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada perante o Senhor, então voltareis e sereis desobrigados perante o Senhor e perante Israel, e a terra vos será por possessão perante o Senhor. Então, eles não se esquivaram da guerra, eles tomaram uma posse preliminar da terra, fizeram currais, fizeram cidades para guardar os seus filhos, foram à guerra, lutaram, venceram e depois retornaram e tomaram definitivamente a posse pacífica da Transjordânia. Depois, nós tínhamos ainda 9 tribos e meia, porque Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés já tinham o seu pedaço de terra. Restavam 9 tribos e mais a outra metade da tribo de Manassés para receber porções de terra depois que Israel tivesse tomado conta da Palestina. Por razões que não são dadas, as porções de Judá, de Efraim e da meia tribo de Manassés foram demarcadas antes. Seria de se perguntar, mas por quê? Não sei. Eu não sei, as fontes que eu consultei mencionam expressamente razões que não são dadas. Na sequência da Bíblia, primeiro existe a atribuição da herança de Judá, de Efraim e da outra meia tribo de Manassés. Isso está nos capítulos 15 a 16 e 17. Depois da distribuição desses 3 pedaços, a terra remanescente foi dividida em 7 partes, 7 partes equitativas. E aí houve sorteio para as restantes 7 tribos de Israel. Vamos ler Josué 18, 11, 18, 11, 18, 19 e 18, 46. Josué 18, 11, 19 e 46. Espere eu chegar com o meu microfone aqui. Quem está pronto? Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. 18, 11. Não é 19, 46. É 18, 11, 18, 19. Ah, não, é 19, 46, está certo. Capítulo 19, versículo 46. Isso. Hum, 19, 46, acho que... Ah, não. Não. 46. Não tem? Não, ele fala só M. Não. Pois é a última menção. Eu peguei a primeira e a última. Dentre essas duas, estão os 7 sorteios. Tá? Lê 19, 46.
Ah, tá. 46. Mejarcom e Racom, com o território de fronte de Jope. Bom, alguma coisa houve porque não era isso, mas tudo bem. O fato é, esses versículos descrevem os 7 sorteios que foram feitos para 7 tribos. E assim houve a distribuição dessas 7 porções de terra por sorteio. Sorteio esse que tinha sido definido, que seria assim pelo Senhor. Deus disse que seria por sorteio. A divisão foi feita antes que tivesse havido a conquista completa do território. Ou seja, ainda estava havendo ações militares, a distribuição foi feita. Deus chamou a Josué: você está muito velho, avançado em anos, faça a divisão da terra. E essa divisão foi feita antes que a terra estivesse completamente conquistada. E assim, algumas das fronteiras permaneceram apenas um ideal. E algumas delas, de fato, nunca foram alcançadas. Ou seja, algumas das fronteiras dos territórios das 12 tribos nunca chegaram, de fato, a alcançar a extensão de território que está descrita na Bíblia. Muito bem. Após a conquista, a divisão, a conquista e a divisão, a posse da terra foi pacífica? Não é de se esperar que tivesse sido pacífica. Foi lá, dominei, venci o exército inimigo, acabou de viver em paz. Não. Obviamente que não foi assim. Muitas vezes foi necessário continuar batalhando contra os cananeus remanescentes. Em cada um dos territórios das 12 tribos havia bolsões de resistência. Por que eu estou mencionando especificamente isso? Porque Israel atual ainda está cheia de bolsões de resistência. Dentro do território do atual Estado de Israel, existem territórios palestinos. Apenas para mencionar alguns territórios palestinos que estão dentro do atual Israel. A cidade de Jericó é uma cidade palestina. A cidade de Caná, na Galileia, onde Jesus fez o seu primeiro milagre, é um território palestino. A cidade de Belém, onde nasceu Jesus, é um território palestino. Quando a gente chega em Belém, a primeira coisa que a gente vê é um tremendo outdoor com a figura do Arafat. Arafat era o grande líder da Organização para a Libertação da Palestina. Nazaré, mais da metade da cidade de Nazaré, é um território palestino. Dentro de Jerusalém, existem territórios que são palestinos. Ou seja, parece que Deus enxerga o tempo como se fosse um segundo, né? Ou seja, naquele tempo e hoje é a mesma coisa. Os bolsões de resistência existiam e ainda estão lá até hoje. Por isso a coisa nunca é pacífica. Você já foi para lá? Você devia ir. Você ia achar assim. Não, eu não vou dizer para você que não existe risco. Eu vou dizer para você, não é que não exista risco passear por Israel, existe. Agora, de maneira geral, é um território muito seguro. A chance de você ser assaltado e tomar um tiro aqui no Brasil é maior do que você sofrer um atentado em Israel. Até porque, pessoal, a gente não vê um militar sequer ostensivamente nas ruas de Israel. Simplesmente porque todos são. O povo inteiro israelense, todos são militares, mulheres, crianças, todo mundo é militar. De vez em quando na fronteira você vê isso, você vai passar a fronteira, tem um garotão lá de 20, 22 anos, calça jeans, camiseta e um fuzil aqui. E todo mundo é armado e preparado para a guerra instantaneamente, porque a qualquer momento Israel pode ser atacado por inimigos que estão em volta de Israel e dentro da própria Israel. Ou seja, ou Israel está permanentemente pronto para a guerra, ou ele não sobrevive. Não sobrevive. Não tem nenhuma chance de Israel sobreviver se ele não tiver profunda e
prontamente armado e em prontidão. Por isso Israel tem um dos exércitos talvez o exército mais bem preparado do planeta, seja o exército israelense. Me impressionou muito aquele aeroporto que nós vimos no Vale do Armagedon. A gente do Carmelo, a gente olha para o lindíssimo Vale do Armagedon e a gente só vê 2 pistas assim, em formato de V. E a gente só vê as pistas, não tem nada, nenhuma edificação, não vê nada, não vê avião, não vê edificação, não vê nada. Embaixo, no subterrâneo, tem pelo menos 3.000 caças prontos para decolagem a qualquer momento. Eles não ficam lá em cima do solo para serem bombardeados e abatidos no solo. Eles ficam no subterrâneo. Qualquer ataque que Israel sofra, aquele subterrâneo abre e saem 3.000 caças em 10 minutos. Vai tudo para o ar. O negócio é realmente impressionante. Tá? É assim a coisa. E era naquele tempo, pessoal. Não era diferente. Muitas vezes foi necessário continuar batalhando contra os cananeus remanescentes. Havia bolsões de resistência. As operações limpeza mantinham os israelitas na dependência de Deus e, ao mesmo tempo, que mantinha o povo israelense ou israelita pronto para a guerra. Como hoje. Como hoje. O que havia naquele tempo é exatamente o que existe hoje. E, depois disso, quando terminou a conquista e esses bolsões de resistência foram dominados, não que eles deixaram de existir, mas muitos bolsões de resistência, de uma certa forma, foram forçados pelos israelitas a trabalho forçado, ou seja, foram controlados. A partir daí, o povo de Israel passou a usufruir o descanso que lhe fora, de fato, prometido por Deus, desde que o povo fosse verdadeiramente fiel a Deus. Então havia, claramente, Deus prometeu, mas a minha promessa será mantida desde que vocês se mantenham fiéis. E como vocês sabem, infelizmente, o povo não se manteve fiel e o povo de Israel perdeu a terra prometida. Acabou perdendo mais de uma vez, e na última vez perdeu por 2.000 anos e está voltando agora, desde 1948. Aqueles muitos capítulos que ficam relatando as fronteiras do território é verdadeiramente um assunto quase maçante de ler. É difícil manter a atenção. Até porque a descrição, os nomes dos locais se mudaram daquela época para hoje. É muito difícil identificar os nomes bíblicos com nomes que são usados agora para as mesmas regiões. É muito difícil. Muitos nomes nem existem mais. Tá? Alguns existem, mas muitos dos nomes que são mencionados na Bíblia se perdeu, não se consegue localizar nem através de pesquisa arqueológica moderna. Eu quero trazer alguns destaques desses capítulos, porque eles são realmente importantes, são pontos altos nesse processo de relato da partilha. Então, capítulos de 13 a 17, nós podemos destacar essencialmente o seguinte: a terra é dividida entre as tribos, a terra leste é dada a Ruben, a Gade e a meia tribo de Manassés, e a terra oeste do Jordão é dividida entre as 9 tribos e meia restantes. O Senhor promete expulsar os povos que ainda ficaram em Canaã. Ele diz para Josué dividir a terra entre as tribos. Algumas tribos já tinham a sua herança definida sob Moisés, aquelas que ficaram na Transjordânia, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, e voltaram à terra depois das guerras de conquista. Josué partilha a terra ocidental entre as 9 tribos e meia remanescentes. As áreas são distribuídas por sorteio esse que foi supervisionado por Josué e pelo sumo sacerdote de então, chamado Eleazar. Existe um episódio interessante que envolve a figura de Caleb. Caleb já era muito idoso, ele vivia desde o tempo de Moisés.
Caleb foi um dos espias que Moisés enviou à terra prometida para espiar a terra. E Caleb pede que parte da terra seja concedida à sua família. Isso está relatado em Josué 14, 6 a 15. Vamos ler esse trecho, dada a sua importância especificamente. Josué 14, 6 a 15. Episódio sobre Caleb. Silvia. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades-Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quinezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Segue Josué 15, 13 a 15. Segue a leitura? Segue a leitura. Do 13, né? A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu a Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Taimai, gerados de Anak. Subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriate Sefer. Então, Caleb era um dos espias que foi enviado por Moisés quando tinha 40 anos, junto com outros espias. Ao retornar, os outros espias transmitiram temor ao povo. Os cananeus são muito fortes, mas Caleb tinha absoluta confiança no Senhor e fortaleceu o povo. E a fidelidade de Caleb fez com que Deus lhe atribuísse um determinado pedaço de terra. Então, durante a distribuição de terras feita por Josué posteriormente, Caleb, olha, há 45 anos atrás, quando eu ainda era jovem, eu recebi um determinado pedaço de terra, que é Hebrom, uma região montanhosa dentro do território de Judá, e ele recebeu exatamente esse pedaço de terra. E o trechinho final que ela leu mostra exatamente a conclusão desse trecho. Esse foi um destaque também dentro do período dos capítulos 13 a 17. Vamos ver alguns destaques que estão entre os capítulos 18 e 19. Quando o tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era o templo móvel que existia
definido e desenhado por Deus e construído pelos israelitas exatamente como Deus mandou, e era um templo móvel, era uma tenda que era transportado para onde quer que Israel fosse. Durante as guerras de conquista, o tabernáculo estava na cidade de Gilgal, e depois de um certo tempo ele foi movido para a cidade de Siló, que se tornou, digamos, o centro nacional de culto a Deus e que se tornou o centro político mais importante do território ocupado por Israel naquele tempo. Então o templo foi movido, o tabernáculo foi movido para Siló. Ali Josué percebeu que 7 das tribos ainda não haviam tomado posse da sua terra. Estavam, digamos, temerosos, enrolando. Josué indaga por que as 7 tribos parecem relutantes em possuir a terra. Isso está relatado em Josué 18, 1-3. Josué envia agentes para mapear as terras, de modo que possam ser possuídas pelas tribos remanescentes. O que dá a entender é que as tribos não tomaram posse inicialmente da terra, porque os limites não estavam precisamente definidos. Então Josué envia agentes de todas as tribos para fazer o trabalho detalhado de topografia e definição de limites, e então, depois, essas tribos vão tomar conta dos seus territórios. Sortes são novamente lançadas para que se determine qual tribo tomará posse de qual porção de terra. Ou seja, parece que as coisas não estavam perfeitamente definidas, então foi feito o levantamento preciso, topográfico, e aí realmente houve a definição final dos territórios e das tribos. Depois disso, os israelitas dão a Josué um pedaço de terra especial, a cidade que ele quiser. E ele escolheu uma cidade chamada Timnat-Sera, dentro do território de Efraim. Vamos ler esse pequeno trecho, Josué 19, 49-50. 2 versículos. Quem tem pronto? Regininha está rápida. Estou rápida aqui. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela. Muito bem, essa foi a parte, afinal, atribuída ao próprio Josué, o líder do povo nesse momento. E, finalmente, destaques nos capítulos finais do trecho que eu estou estudando com vocês, capítulos 20-22. As 6 cidades de refúgio são designadas, e os levitas escolhem as suas cidades. Josué emite um chamado de fé para as cidades orientais, ou seja, Transjordânia. Há um conflito em torno do altar erigido pelas cidades orientais. Aí nós quase tivemos uma guerra civil em Israel. As cidades de refúgio foram designadas para proteger qualquer pessoa que tenha matado alguém sem intenção. Isso está relatado em Josué 22, 6. Já nos livros da lei, os 10 mandamentos falavam em não matarás. E quando alguém matava alguém, era imediatamente condenado à morte. E havia o vingador de sangue, que era um membro da família do assassinado, e que deveria matar o assassino. Mas, na hipótese de que o assassinato tenha sido cometido por acaso, sem querer, nem dolo eventual, mas é sem querer mesmo, matei sem querer. Eu estava dando marcha ré no meu carro, ele deitou e eu passei em cima da cabeça dele. Alguma coisa desse tipo. Então, ele tinha possibilidade de fugir para uma cidade de refúgio. Havia 6 cidades de refúgio. Nessas cidades de refúgio, o assassino, por acaso, encontraria abrigo, seria julgado
por o tribunal dessa cidade e viveria nessa cidade sem que se cumprisse a sentença de morte por parte do vingador de sangue, e ele teria permissão para deixar a cidade de refúgio quando morresse o sumo sacerdote que estivesse vivo naquela ocasião. E é para isso que serviam as cidades de refúgio. Está aqui a visão para vocês de quais eram as cidades de refúgio. 3 estavam na parte oriental, Golã, Ramote e Bezer. E 3 estavam na parte ocidental, Quedes, Siquém e Hebrom. Hebrom era exatamente o local que tinha cabido a Calebe. Então essas eram as 6 cidades de refúgio. Outras cidades foram designadas para uso dos levitas. Foram 13 em Judá, Simeão e Benjamim, 10 no território de Efraim, Dan e Manassés oriental, 13 em Issacar, Aser, Naftali e Manassés ocidental e 12 em Ruben, Gade e Zebulon. Os versículos de Josué 21, 9 e 45 dão a lista exata das cidades dos levitas. No total, eram 48 cidades que foram designadas aos levitas. Quando aquelas 2 tribos e meia, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, vieram da guerra e voltaram para a Transjordânia, ao se aproximar do rio Jordão, eles erigiram um grande altar. E esse altar quase levou a uma guerra civil. Por quê? Porque os demais membros das demais tribos de Israel entenderam a construção desse altar como, digamos, uma apostasia dessas 3 tribos que estavam ao Oriente em relação à organização de Israel. Não poderia haver nenhuma outra forma de culto que fosse fora do tabernáculo, oferta de sacrifícios, todo o ritual judaico só podia ser oferecido perante o tabernáculo, perante o altar oficial. Quando essas 2 tribos e meia construíram o altar, isso foi entendido como uma apostasia, como uma rebeldia a Deus. E as 9 tribos e meia se dispuseram a guerrear contra as 2 tribos e meia. E quase chegou a uma guerra civil. Mas as 2 tribos e meia que tinham construído o altar disseram, não, isso não é uma apostasia, isso é apenas uma demonstração pública do nosso amor e da nossa fidelidade a Deus. Nós não faremos culto aqui, isso é apenas um símbolo memorial, não faremos sacrifícios. E se expressaram corretamente. Isso está relatado em Josué 22, 10 a 12, depois no versículo 16, depois no versículo 26 a 30. E os emissários que foram conversar com as 2 tribos e meia ficaram tranquilos, perceberam que, na verdade, não era um ato de rebeldia e, assim, não aconteceu a guerra civil. Havia muita unidade no povo de Israel nesse momento, uma unidade espiritual, claramente unidade política não havia, mas havia uma unidade espiritual em torno do culto a Deus. Depois da partilha, o povo de Israel, sim, assume um estilo de vida de descanso. Esse estilo de vida também não aconteceu por acaso, ele tinha sido planejado cuidadosamente por Deus muito tempo antes, muito tempo antes. Planejamento de Deus. Várias leis para causas específicas que estão descritas em Êxodo 20 a 24, traziam uma série de implicações dos 10 mandamentos para a vida do povo de Israel na terra prometida, muitos e muitos anos depois. O compromisso de amar a Deus e ao próximo deveria ser a marca do povo de Deus, isso fazia parte, caracteristicamente, do estilo de vida do povo de Israel. Nesse estilo de vida, esboçado pela revelação divina, isso está nos livros anteriores, Deuteronômio, Êxodo, Números.
o que se definiu foi um país, uma nação que não tinha governo central e que não tinha organizações com funções administrativas. O povo devia obediência única e exclusivamente a Deus. Os anciãos tinham responsabilidades, muitas vezes como juízes, investigadores, conselheiros. Eles ouviam problemas do povo, resolviam disputas matrimoniais e outros casos polêmicos às portas das cidades. Então, cada cidade tinha um conselho de anciãos que exerciam esse papel, digamos, de julgamento e aconselhamento. O tribunal local resolvia questões junto com os anciãos. Então, cada cidade, não era estado, tinha lá o seu grupo de anciãos e tinha um tribunal. Havia também uma segunda instância que estava exatamente no centro, a cidade de Siló, onde estava o tabernáculo. Então havia um recurso para a segunda instância na cidade de Siló e perante o tabernáculo um tribunal de sacerdotes e juízes leigos. Leigos porque o direito era consuetudinário na época, então todos tinham apenas, digamos, um jeito de pensar muito inspirado por Deus para tomar as decisões. Eles tomavam decisões finais e, muitas vezes, decisões normativas, que hoje a gente chama de jurisprudência. O tabernáculo era o centro unificador da vida da nação. Ali se ofereciam sacrifícios, os quais não podiam ser oferecidos em nenhum outro local. Foi por isso que quase houve a guerra civil, quando houve a edificação do altar perto do Rio Jordão. Finalmente, 3 vezes por ano, cada homem saudável, homem quer dizer ser humano do sexo masculino, cada homem saudável devia reunir-se em Siló para as festas em que estavam centradas a adoração e a vida religiosa de Israel. Então, as 3 principais festas, havia outras, mas a Páscoa, a festa das semanas e a festa das cabanas. Aí estão mencionados os textos fundamentais sobre essas festas. Em suma, Israel, nesse período, era uma teocracia. O chefe de Estado era o próprio Javé. Para terminar a nossa aula, existem algumas conclusões, inclusive do ponto de vista teológico. A terra prometida é dada por Deus ao seu povo escolhido como uma herança condicional, ou seja, dependente de lealdade e obediente à aliança de Moisés. Deus é mostrado como inteiramente fiel às suas alianças, vencendo as batalhas e estabelecendo as tribos em sua terra prometida. A vitória espiritual que Deus provê em Cristo é maravilhosamente mostrada na figura de Josué. O nome Josué, que quer dizer Yahvé, é salvação, tem uma forma grega, Jesus. Portanto, é o mesmo nome. O Messias predito seria um segundo Josué. Isso está escrito em Isaías 49:8, a quem Deus daria ao povo como nova aliança, e ele então dividiria a herança. Josué prefigura, portanto, Jesus como capitão da nossa salvação. Isso está em Hebreus 2:10, da mesma forma como fez Josué após a vitória nas batalhas. Josué distribuiu a terra para o descanso do povo, Jesus traz os crentes ao descanso prometido. Da mesma forma como Josué liderou os israelitas para a vitória sobre os inimigos de Deus, assim Cristo torna possível a vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Era esse o conteúdo da aula de hoje. Pois não. Espera um pouquinho. Total? Temos, a Bíblia menciona isso em livros, em números, creio eu, sim. A Bíblia descreve a quantidade do povo que existia em cada tribo em detalhes. Isso. E a soma disso dá quanto?
De homens só. Homens. 3 milhões. As mulheres e as crianças não eram contadas, né, porque faziam parte da linhagem do homem. Então eram 3 milhões de homens. Aí depois que eles invadem Cades Barneia, passam para Cades Barneia e tomam a cidade, e aí quando eles fazem a separação dos 12 espias e vão, ele faz um outro recenseamento. Por quê? Porque os 10 espias tinham sido eliminados junto com a sua família. Porque eles obedeceram. Aí eles morreram, os 10 espias e todas a linhagem dos 10 espias, que foi mais ou menos 1.300.000 homens. Morreram todos, aí nasceram, naquele período de mais ou menos uns 60 anos que ficaram, nasceram de novo os 1.300.000, mas ainda tinha a linhagem de Josué e de Caleb, que juntando dava mais ou menos uns 4.300.000 de homens. E aí na divisão da terra, os homens foram divididos pelas tribos o nome disso, foram divididos pelas tribos. Aí não tem uma contagem certa. Só depois em Salomão que ele faz de novo o recenseamento. Salomão não, Davi, ele faz o recenseamento, que aí toda a terra está dominada. Só foi nesse período que toda a terra foi dominada, aí tem um outro recenseamento. E aí o quarto recenseamento é quando Esdras volta e faz, porque são as tribos que estão voltando, só que é só a tribo de Judá, que é o parte sul do reino de Israel. As duas tribos. Nós estamos chegando, às vezes, a falar de 10 milhões de pessoas. São 4 milhões de homens, mais ou menos a mesma coisa de mulheres, ou até mais, porque homem morre muito na guerra. Né? Nós devemos estar falando de mais de 10 milhões de pessoas. É gente bastante grande. Tá? Pronto? Fala. Eu queria só sugerir para todos irem a Israel. Essas aulas são fantásticas. Depois que a gente vai para Israel, a gente tem uma noção certinha do que é deserto, de como eram as cidades, a distância. É muito bom e a gente não sente medo nenhum de bomba lá, não. É muito bom. Mas a hora que acontece, você nem pensa, tá? Você só voa. O que é importante, pessoal, é que Israel é deserto e é tudo verde. É tudo verde. Vou pedir a dona Yara, a nossa homenageada do dia, que faça a oração de encerramento. Nosso Senhor e Deus, nosso Pai tão querido, nós te agradecemos esta aula, porque a gente pôde aprender muita coisa mais sobre a Tua Palavra, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui presente, Senhor, e nos guarde durante este dia, para que possamos voltar outra vez e te louvar à noite. Em nome de Jesus, te agradecemos tudo. Amém. Amém. Pode.